Como eu organizo meu capital para extrair o máximo de rentabilidade possível do mercado? Bom, no vídeo de hoje eu quero te mostrar uma visão diferente sobre o trade. Não vou falar sobre setups, indicadores, magia ou aquelas estratégias que todo mundo já conhece. A ideia aqui é ir além disso. Eu vou te mostrar como que eu organizo o meu capital para a gente extrair o máximo de rentabilidade possível. Eu divido o meu dinheiro em várias partes, uso contas diferentes, estratégias distintas, um gerenciamento bem estruturado. E nisso a gente vai falar de alavancagem, de hold, gestão de risco e várias outras coisas, tá? Coisas que eu fui desenvolvendo aí ao longo de mais de 7 anos de experiência no mercado, né? Eu já estudo isso desde 2018. E nessa gestão, o hold é a base do jogo. Essa é, sem dúvida, a parte mais importante da minha estratégia. É o meu patrimônio em construção ao longo prazo. Nessa parte, eu aloco meu capital com foco no longo prazo, sem ficar mexendo toda hora, sem ficar olhando a todo momento para minha carteira. São ativos nos quais eu realmente acredito que tenha fundamentos sólidos e que eu seguro mesmo durante correções mais profundas, como de 30% que a gente teve no Bitcoin, por exemplo. É aqui que fica a maior parte do meu capital e, sinceramente, é onde eu ganho mais dinheiro. O foco é sempre pegar grandes movimentos, como os ciclos de alta do Bitcoin, e buscar multiplicações de 10x, 20x, que é no longo prazo que você acerta essas grandes oportunidades. E o que acontece é que muita gente ignora essa parte e vive girando capital no curto prazo ali, o que para mim é um erro bizarro. Porque quem fez só o básico e segurou o Bitcoin nesse ciclo de alta, já multiplicou seu capital por mais de 6, né? Ou seja, o Bitcoin já subiu mais de 500%, sem precisar operar todo dia, sem complicação. O objetivo do hold é você construir um colchão de riqueza, algo que cresce com o tempo, com consistência e visão, né? Essa é a estrutura mais sólida que sustenta todas as outras partes da minha estratégia. Isso aqui é uma junção de todos os aprendizados, todos os erros que eu já cometi no mercado. Por exemplo, nem sempre eu tive uma carteira hold, né? Então, muitas das vezes eu perdi um movimento interessante do mercado porque eu focava todo o meu capital numa estratégia de comprar ali ao curto prazo, vender num alvo curto e depois ficar de fora do mercado. Então esse foi um erro que fez eu perder várias tendências pitorescas aí do mercado, né, por assim dizer. Bom, muita gente fala de alavancagem, mas eu uso alavancagem um pouco de forma diferente. Muita gente foca em alavancagem para acumular dólar, né? Eu tenho uma estratégia de alavancagem onde o meu foco é aumentar o meu capital de hold. E, mano, essa é uma das estratégias mais poderosas que eu uso. Ela potencializa demais o crescimento do meu hold. Aqui eu entro com um jogo um pouco mais agressivo, né? Mas com um objetivo bem definido, que é multiplicar o capital que reforça a minha carteira de longo prazo. E funciona da seguinte forma: eu tenho uma conta separada, dedicada exclusivamente para operar Bitcoin com alavancagem, só que tem um detalhe: o lucro dessas operações que eu faço, eu deixo em satoshis, não em dólar. Ah, mano, Cal, mas por que você não deixa em dólar? Simples, presta atenção, Bitcoin é um ativo que está em tendência de alta. Se eu deixar os lucros em Bitcoin, isso faz com que eu aproveite duas vezes a valorização. Primeiro, pelo resultado do trade e segundo, pela própria alta do Bitcoin. Por exemplo, o Bitcoin subiu 200% do ano passado para cá. Se eu tive, sei lá, 5 mil reais de lucro numa operação de trade, se eu deixei esse lucro em dólar, hoje, esse lucro vale os mesmos 5 mil reais. Se eu deixei esse lucro em Bitcoin e o Bitcoin subiu 200%, esses mesmos 5 mil reais viraram 15, entenderam? É como se fosse um DCA, só que com esteroides, né? Só que ao invés de eu comprar periodicamente, o que eu faço também, né, eu tento alimentar meu hold com o lucro desses trades. E isso funciona tanto com o mercado em alta, quanto com o mercado em baixa, porque mesmo em um mercado lateral ali de correção, se você souber operar, né, souber o que está fazendo, você pode gerenciar os seus trades ali para gerar um caixa que te faça acumular Bitcoin. Só que o mais importante é que essa conta não é para um day trade frenético, eu não fico girando o tempo todo. E nem usando alavancagens absurdas. São trades
pontuais, bem escolhidos. Às vezes eu opero 1 ou 2 vezes por semana, às vezes nem isso. Mas sempre que o mercado entra em uma bull run, eu passo alavancado nessa conta. E o resultado é que dá para multiplicar o capital de forma absurda no longo prazo, quando você tem um time e um bom gerenciamento de risco ali nessas operações de médio a curto prazo. Outra estratégia que eu uso bastante também é montar uma carteira tática em spot, né, o que a gente chama de à vista. Essa é uma parte intermediária da minha estratégia que eu fico mais ativo, né, no gerenciamento das posições, aproveitando os movimentos ali de médio prazo, mas sem alavancagem. O foco é entender os ciclos, as narrativas, os momentos do mercado com uma carteira que é flexível e que se adapta às oportunidades que vão surgindo. Não é algo fixo, é uma estratégia de entrada e saída dinâmica, são apostas mais táticas que podem ser reforçadas ou desmontadas conforme eu for analisando o mercado. O objetivo é alocar de 15% a 10% de capital nessa carteira, né? Inclusive essa carteira é a mesma que eu compartilho com a comunidade do CryptoFlow, né? Onde a gente já conseguiu uma rentabilidade de mais de 260% nos últimos meses, muito acima do que rendeu o Bitcoin, né? Essa carteira foi criada em 2024 ali, eu acho que o Bitcoin tem mais ou menos 100% de valorização e a nossa carteira está rendendo acima. E o segredo, ele está na escolha dos ativos, que é sempre precificada em Bitcoin. Ou seja, eu olho se um ativo está em tendência de alta contra o Bitcoin e se estiver, isso significa que ele tem um potencial de valorização bem mais agressivo. Pode ser altcoin ou até mesmo ações, né? O que importa é que a análise técnica é que indica a direção. Por exemplo, recentemente eu comprei MicroStrategy e Nvidia. São duas apostas que eu acho que contra o Bitcoin vão prevalecer no longo prazo. Justamente porque olhando o gráfico, elas estão em uma análise, uma tendência de alta frente ao Bitcoin. Porque se o Bitcoin está em uma tendência de alta, não faz sentido eu alocar em ativos que não estejam em tendência de alta frente ao Bitcoin ou que vão valorizar menos do que o Bitcoin. E a partir disso eu defino o ponto de entrada, o stop e carrego a posição talvez por semanas, meses, o tempo que for necessário até que o mercado ou o ativo atinja o potencial que eu espero, ou caso ele não demonstre, né, um valor tão relevante acima do Bitcoin, eu posso mudar, trocar minha posição, voltar para o Bitcoin. Agora, essa parte é uma parte que eu divido entre operar altcoins com uma certa alavancagem e operar ativos como SPX e Nasdaq. Essa é uma parte mais dinâmica também, um pouco ali mais agressiva. São operações de curto prazo com alavancagem, tanto em altcoins quanto em pares aí do mercado global, por assim dizer. Na maioria das vezes o meu foco está no SPX ou na Nasdaq, só que tem um detalhe, nas altcoins eu sou mais conservador nas alavancagens e uso um capital menor. Isso porque elas são mais difíceis de operar, né? Um mercado mais imprevisível, que pode rolar muita sacanagem, manipulação, né? As famosas violinadas ali. Então eu opero em quantidade de capital bem menor, com mais cautela e sempre de olho ali nas condições do mercado. Já no caso do SPX, eu realmente faço operações ali com mais confiança e com um capital maior. Isso para mim porque o SPX é o melhor índice do mundo para você poder operar, é onde eu faço a maior parte dos meus trades ali ao longo da semana, 3 ou mais operações por semana. Isso porque o SPX ele tem alta liquidez. E é extremamente técnico os seus movimentos, são muito bem definidos. Isso você pode perguntar para qualquer pessoa que tem experiência no mercado, qual a diferença entre operar SPX, mini índice, dólar, qualquer ativo do mundo, o SPX é sempre o melhor ativo com mais liquidez e com os movimentos muito mais técnicos. Com isso você tem setups mais previsíveis, né? E isso te dá uma segurança a mais para entrar no trade. Para quem está interessado, tá, em operar SPX, a gente está desenvolvendo um produto que chama TradeFlow, que é um indicador, o algoritmo do CryptoFlow adaptado ao SPX, né? E tem tido resultados bem satisfatórios. A gente está fazendo um experimento ali, um pré-lançamento, uma fase beta do produto, né? Então você pode comprar ele aí, assinar por 50% de desconto, num valor bem acessível, né? E aí surfar lá com a gente, né? Seguir desenvolvendo. A gente vai também desenvolver ele para outros ativos, como ouro, talvez petróleo. A gente vai estudar aí quais são os melhores ativos para operar, mas com certeza SPX é um dos principais. O link para você participar aí desse pré-lançamento, né, e conseguir comprar com 50% de desconto, eu vou deixar na descrição do vídeo. Também lá vai ter um vídeo explicando sobre o que é o produto, tudo que você precisar
para conhecer, tá? No mais, vamos focar aqui na continuidade do vídeo. Bom, agora para fazer um resumo de tudo, né? Acho que agora vocês conseguem ver como eu organizo o meu capital em diferentes estratégias de operação. Quando eu comecei, a coisa não era bem assim, como eu falei. Eu tinha só um caixa em real mesmo, entrava e saía das operações sem muito planejamento, não dava muito foco pro capital de longo prazo, né? E geralmente abusava aí das alavancais. O resultado é que eu não conseguia rentabilizar bem o meu capital e principalmente, né, ficava de fora das grandes tendências, sempre correndo ali atrás do mercado, né? Porque uma das coisas mais frustrantes de um trader, né, é você sair da operação e o mercado continuar subindo. Então imagine que você está operando o Bitcoin nesse bull market sem ter uma posição hold, você está sempre comprando ali, saindo no alvo mais curto, aí você vê o ativo subindo no longo prazo e você nunca se sente por inteiro dentro do movimento. Então com o tempo eu fui estruturando melhor as coisas, eu comecei a tratar o trade como um negócio. Hoje a minha estratégia é muito mais ciente, né? Se eu fosse fazer uma hierarquia em termos de lucratividade, ficaria assim como vocês estão vendo no gráfico. Ficaria a base mais sólida sendo o hold, né? Em cima dela a alavancagem que alimenta esse hold, né? Vai deixando essa base cada vez maior. Em cima tem a carteira tática, onde eu busco ali uma valorização acima do Bitcoin. Nem sempre dá certo, né? Mas pelos nossos históricos aí nos resultados, a gente tem conseguido fazer isso de forma bem eficiente. E por último aqui, né, seria trades com SPX e por cima os trades com altcoins, tá? Então, como eu expliquei, esses trades aqui do topo dessa pirâmide são feitos com alavancagem, mas com um capital menor, tá? No geral, né? Considerando todo o PL, correndo um risco menor. E a maioria desses trades aqui, os mais rentáveis, por assim dizer, os melhores de fazer são no SPX. Eu incluiria aqui também os trades no Bitcoin, que está sendo um ativo cada vez melhor, né, com tendências mais definidas para a gente fazer esse tipo de operação. Só que esses trades no Bitcoin, né, que eu uso na maioria das vezes o método do CryptoFlow para operar, eles estão inclusos aqui na alavancagem que alimenta o host. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Esqueci de pedir para vocês deixarem um like aí, então não se esqueçam. E deixem aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês usam alguma estrutura parecida ou como vocês fazem com o seu capital, né? Vamos trocar uma ideia aí nos comentários e dividir esse tipo de experiência, né? Às vezes eu fui construindo isso aqui conforme as minhas próprias experiências e conforme eu fui vendo outras pessoas também, né, usando determinadas estratégias, eu fui pegando e adaptando para minha, entendeu? Então é isso, galera. Deixa o like aí, se inscreve no canal, né? Vou tentar fazer mais vídeos interessantes como esse, se vocês gostarem. E para vocês não perderem os vídeos, né, ativa a notificação aí que tá em algum lugar da tela. Valeu?